Graças e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Bereanos. E hoje, com Bereanos na mesa, estaremos tendo um bate-papo bem gostoso a respeito de apologética, diretamente de Portugal, com o nosso pastor Jonas Augusto. Então, se você tem interesse em saber o que significa apologética ou se você já conhece e como utilizá-la, fique conosco nessa live e solta a vinheta. Graça e paz, pastor Guto, pastor Jonas Augusto aqui conosco, diretamente de Portugal. Ora pois. E viemos aqui então falar sobre esse tema muito importante e essencial para todo cristão, apologética. O pastor Guto está aqui e vai nos esclarecer todos os desafios, o que é de comer, não é de comer. O que é isso aí, pastor? O que é apologética? Tem a ver com o Marcelo D2 isso aí? Uhum. Porque quando a gente fala apologia, a gente vai lembrar logo de drogas, né? Com o pessoal, tá fazendo apologia às drogas, tá fazendo apologia à violência, tá fazendo apologia não sei o quê, né? Mas nós vamos falar então com referência à fé. Pastor Guto, passo a palavra pra ti. Então eu e o Vitão aqui. Tamo junto aí mais uma vez. É um prazer estar falando com o senhor de novo aí. Agora em terras lusitanas, né? Vai ser um bate-papo aí que vai enriquecer bastante. E vamos ver sobre o que é apologia. E simbora. Bom, graças e paz a todos. É um prazer estar com vocês. Nessa conferência internacional aqui, né? A primeira videoconferência aqui. Show de bola. É um prazer sempre estar com vocês, aprender com vocês, nos inspirar aí na nossa igreja mãe, né? E, bom, antes de tudo, quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito, que nos acompanhado por aqui. E sinto muito contente o quanto isso já deve estar trazendo frutos para a igreja, né? A importância do conteúdo teológico para a igreja e como isso afeta no nosso dia a dia, né? Então, essa é a nossa proposta. Essa é uma teologia, eu gosto de dizer, acho que o Vitor falava muito isso, né? Puxão de fábrica, né, Vitão? Uhum. Facilitar aí o acesso ao conteúdo bíblico, e hoje a proposta é essa também. É mostrar que a apologética ela não está reservada aos mestres apenas, mas ela é mais importante prática e útil do que nós pensamos. Então, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. Show de bola, pastorzão. Pastorzão, para a gente poder iniciar o estudo, a gente vamos lançar então a base bíblica para isso, né? 1 Pedro 3,15, que é a base bíblica para apologética, é isso? Fala para nós, por favor. Essa é a referência, exatamente, essa é a referência mais utilizada. Eu particularmente gosto bastante. E se você for ler os livros sobre esse assunto, vai ser realmente a base mais usada para apologética. E ela é interessante porque justamente é para dar a base da sua fé, né? Para dar como se fosse a razão que a nossa fé, a fé cristã, ela é razoável, ela tem base, ela tem fundamentos, ela tem evidências para nós crermos naquilo que cremos. Então essa eu acredito que seja mesmo a melhor base bíblica para apologética. Então, dada essa base, a gente sabendo que está ali em 1 Pedro, apologética, ela a gente pode chamar, é uma doutrina, é isso? Sim. É uma doutrina, é um ensinamento, né? É um ensinamento e é uma das matérias do campo da teologia. Quando você for fazer um curso teológico, com certeza, introdutório, básico, você vai ter ali a apologética como a doutrina básica. Ela faz parte da grade curricular da teologia sistemática? Ele tá na teologia sistemática? Ou não? Sim, na teologia sistemática. Tá, ok. Sim, basicamente a teologia sistemática ela vai tratar por assuntos, mais ou menos. A teologia sistemática ela vai tratar assuntos específicos, né? Sobre fé, sobre Cristo, sobre a natureza de Cristo. Isso seria a sistemática. Ela vai colocar os assuntos em caixinhas e ela vai tratar de assuntos, o que a Bíblia diz sobre aquele assunto específico. A teologia bíblica ela vai decorrer toda a Bíblia como a Bíblia como uma narrativa, a meta-narrativa sobre aquele assunto, né? Então,
Acho que eu fui redundante, deixa eu tentar explicar de uma forma mais específica. A teologia sistemática, ela separa os assuntos, né, por matérias. E a teologia bíblica, na verdade, é como Deus se revela de Gênesis a Apocalipse. É uma coisa mais abrangente e não sistêmica, não separada por assuntos. Então, a apologética se encaixaria talvez na sistemática, talvez. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos desenvolver melhor. A apologética, ela não seria um fim de si mesmo, uma matéria que você, eu vou ali estudar apologética. A apologética, ela é como se fosse uma resposta. Por isso que eu gosto muito dessa base bíblica. Uma ferramenta, né? Ela é uma resposta. Ela vai, e nós vamos falar um pouco disso, vocês me lembram, como ela tem ênfase durante a história. Uhum. Então, a primeira Pedro é muito interessante porque é para dar a razão da vossa fé, a quem lhe perguntar. Então, a apologética, ela surge de acordo com as dúvidas e de acordo com a necessidade do ambiente, da era, da cultura que você está inserido. Então, é mais ou menos isso. A apologética, ela é um pouco, eu acho que ela é um pouco diferente das outras matérias por causa disso, porque ela é como se fosse realmente uma resposta para as dúvidas daquele tempo, daquele povo, daquela cultura onde você vai estar inserido. Então a gente pode dizer que a apologética ela foi algo que foi amadurecendo de acordo com cada fase e necessidade da igreja. Também, não sei se amadurecendo seria... Eu falo assim, enriquecendo o escopo dela, né? É porque é como se fosse assim, ênfases que foram dadas, vamos supor assim, ênfases que foram dadas lá no século XIX, hoje talvez não são, ou na patrística, já não são tantas ênfases são buscadas hoje. Então, vamos supor, alguns assuntos eles foram já quase que fechados na apologética patrística, por Irineu de Lyon, por exemplo. E hoje isso não foi desenvolvido, não precisou ser desenvolvido. Está fechado e está lá à disposição quando alguém tiver alguma dúvida sobre a natureza de Cristo, por exemplo. A doutrina da natureza de Cristo, se calhar, nasceu no contexto apologético. Foi necessário defender a natureza de Cristo, então se cria argumentos apologéticos para defender a divindade de Cristo, por exemplo. Então é um argumento apologético que nasceu para a resposta de uma heresia, por exemplo. Então, durante a história da igreja, nós vamos ver isso. A apologética, ela nascendo, ela dando respostas a heresias, ou simplesmente por necessitar organizar uma matéria. E aquilo é como se fosse uma ferramenta, como se fosse algo que está ali à disposição para quando nós surgimos essa dúvida, surgimos esse obstáculo, esse desafio no nosso dia a dia, nós podemos ir lá nessa caixa de ferramentas e consultar e servir essas pessoas a qual elas podem possuir essas dúvidas, esses desafios em relação à fé. Pastor, eu queria ler aqui o texto, então, só pra gente, pra quem tá chegando em casa e pra quem não tem esse conhecimento, entender do que a gente tá falando, né? O que a Bíblia tá nos falando a respeito disso. E lá em 1 Pedro 3, no versículo 15, diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, né? Então esse é o texto base, onde a gente vê que Pedro ali está falando para que todo cristão ali, eles estejam preparados, né? Para ele estar preparado, ele tem que saber aonde ele está colocando o pé dele, ele tem que ter essa firmeza, ele tem que ter essa base, né? Ele tem que saber o que é a fé dele. Então, não é só um chamado para você ter uma ferramenta para se defender de algo, mas você saber o que é isso, o que você está defendendo, aonde você está pisando, né?
É um chamado para você saber o que é ser cristão, né? Porque nos dias de hoje, muitas pessoas... virou modinha, né? Ser cristão virou uma modinha. Todo mundo acha legal. É meio que ser descolado hoje. Pelo menos assim, eu consigo perceber isso, né? Que antigamente, pelo menos quando eu era mais jovem, o cristianismo não é como ele é hoje, assim, que ele era tão acessível e você via que tinha tantos jovens cristãos, mas hoje não. Eu vejo tantos jovens cristãos, e às vezes a gente vem pra fé e vem só com uma modinha, só pra estar ali, e você não sabe o que é ser cristão. Então, eu vejo que Pedro aqui, então, ele tá chamando ali as pessoas a conhecer. Por que você é cristão? O que você tá fazendo no nosso meio? É mais ou menos por isso, né, pastor? Exatamente. As pessoas têm uma visão muito errada da teologia. Eu acho que nós já conversamos um pouco sobre isso no início dos nossos estudos teológicos. E não diferente da apologética. Então, as pessoas já veem a apologética como uma arma, né? Então, eu vou estudar teologia, vou estudar apologética para eu atacar, para eu provar que eu estou certo, para eu mostrar que aquela pessoa ela está equivocada, né? Então, quando ela é um escudo, na verdade, né? Exatamente. Ela começa como uma base para si mesma. Por quê? A maioria das pessoas hoje, nós cristãos, nós sabemos, ainda mais na bolha cristã evangélica brasileira, hoje ser cristão é pop, é popular. A maioria das pessoas, elas têm a sua fé que nasce de um conjunto de experiências, de um conjunto de tradições, às vezes, né? Então, vamos supor, por exemplo, eu nasci no berço evangélico, nasci nesse contexto onde ir para a igreja é natural, vejo os princípios que meus pais me ensinam, de repente vejo o que o pastor ensina, como aquilo ali é a boca de Deus falando, depois tenho experiências pessoais, e isso vai construindo a minha fé. E ok, não é questionado, não me questiono, eu vou vivendo aquilo como aquilo é a verdade. Porém, não tenho base nenhuma. Por que eu creio? Eu só creio porque eu tenho vivido todo esse conjunto de experiências somadas que constrói aquilo que eu creio. Uhum. A partir daí, se uma pessoa me pergunta por que você é cristão e você não é de outra religião qualquer, isso mina completamente toda a crença que está baseada em nada. Porque realmente eu não saberia responder. Eu aprendi com meus pais, eu acho que eu fui para a igreja uma vez sim, já respondeu. E isso não é da razão, a esperança que é em mim. E eu acredito que um grande número da igreja hoje, se fosse questionada em algum aspecto assim, por que você crê? E por que você não pertence a outra religião? Por que você acha que a fé cristã, porque é a verdade, é a religião verdadeira? Eu acredito que a maioria das pessoas sequer saberia responder. Eu concordo. O cristianismo cultural, ele é algo assim, venenoso. Cultural em que sentido? Porque ele é ensinado de forma tradicional, não de forma bíblica. Eu sou evangélico porque o Léo é meu pai, vai na igreja, eu acompanho ele. Aí quando eu vou para a universidade, eu perco minha fé porque eu fui para um ambiente totalmente hostil à minha fé, né? E eu até queria aproveitar o gancho e perguntar, você que está em Portugal agora, está fora do Brasil, você tem essa perspectiva que o Léo também tem? Porque eu acho que quando alguém está de fora, né, de um determinado objeto, a gente consegue olhar para ele melhor. E isso é um ponto de vista que eu também tenho, junto com o Léo. Você também vê essa proliferação rasa do evangelho no Brasil, quando você olha o cenário de Portugal, você percebe que tem essa diferença? É incrível isso que você disse, porque o quanto nós temos amadurecido e conseguido ver a igreja de uma forma diferente aqui é impressionante. É fato. Você, quando sai daquele cotidiano, você consegue se enxergar melhor até. E pronto, aqui fica ainda mais evidente esse cristianismo cultural, né, onde estamos enchendo estádios, onde estamos em grandes emissoras que eram voltar a fé. E de repente, quando essas pessoas de grande calibre
na internet, nas redes sociais, elas se dizem convertidas e elas abrem a boca para falar da fé delas, a gente vê, uau, estamos falhando. Que tipo de evangelho estamos pregando? Pessoas enterrando Bíblia na construção do quarto, fazendo coisas assim, absurdas, como é o que essas pessoas estão ouvindo nas suas igrejas. Então, e outro, um fenômeno também, porque essa importação, estamos aqui passando por um grande evento migratório, está se tornando até um problema social e político aqui em Portugal, que tem se derramado na política, as leis estão mudando. Desculpa que às vezes eu paro para pensar, escolher as palavras que misturam aqui o português aqui com o brasileiro. Eu vou contar algumas coisas que eu estou a falar, estou a pensar. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Ora, pois. A gente está estamos a se esforçar a falar como os portugueses daqui, porque às vezes forçar o brasileiro incomoda eles. Eles gostam do artiguar, né, cara? Para tudo usam artiguar, né? O gerúndio não se usa como nós metemos gerúndio de tudo. Nós metemos gerúndio de tudo. Então, perfeito. O que está acontecendo? Com esse fenômeno de imigração, muitas igrejas estão vindo para cá. E, cara, é triste porque as igrejas que estão vindo para cá não estão contribuindo. E é esse tipo de evangelho, sabe? Então, nós temos um grande desafio já para comunicar a fé aqui, onde a apologética ela é essencial, eu vou te dar alguns exemplos. E, de repente, vem essas igrejas e fazem um copia e cola, trazem o Brasil para cá, e teologia da prosperidade, neopentecostalismo, o que faz é somente afastar ainda mais as pessoas da fé e da verdadeira fé. Porque, às vezes, até essas pessoas que estão envolvidas nesse contexto gospel, nem eles encontraram ainda a verdadeira fé. Acho que esse assunto está sendo discutido até dentro dos podcasts, que o grupo que mais precisa ser evangelizado é os evangélicos. São os crentes. Ô pastor, você quer então, pra gente já começar a trilhar um caminho, definir para nós o que é e o que não é apologética, para que a gente aí possa definição básica ir embora aí para aplicabilidade, né? Bom, a apologética é assim, a apologética, apologize, vem de aparece que até uma vinda da palavra de desculpar, né? Vou desculpar por ser cristão, não. Mas é de defesa da fé, basicamente. E eu gosto, por isso que é simples, a definição é muito simples. Eu queria dizer o que não é. E a gente já tocou alguns pontos, como, por exemplo, não é um exercício de humilhar as pessoas e mostrar que você está certo e ela está errada. Não é uma arma de ataque, mas é um escudo, principalmente de defesa. Você vai dar a razão da sua fé, a razão da esperança que há em vocês. E se você vê o versículo 16, diz assim: contudo, faça isso com mansidão e respeito. Então, às vezes nós vemos esses debates, cara, não representam a apologética, nem a Bíblia, nem o Cristo, onde as pessoas estão ali para mostrar que elas são boas, elas a carteirada, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sei, você é um ignorante. Não é isso. A teologia não é para isso, a apologética não é para isso. Então, a apologética, inicialmente, não é para você mostrar que você está certo, nem humilhar ninguém, nem sobrepor sobre ninguém. Mas é principalmente para fundamentar aquilo que você crê. E dentro desse fundamento, você está seguro, você sabe no que você crê, você sabe por que você crê. Agora você explica isso para as pessoas. Eu gosto de um pensamento que, assim, a apologética ela é compartilhar, né, o caminho que te fez chegar até aqui. Então, nos livros você vai encontrar isso, e é fantástico, porque os apologistas, eles vão trabalhar nessa maneira. Se você lê o cristianismo, se você lê Não Tenho Fé Suficiente para ler para ser ateu, são livros que nós vamos indicar no final. Há uma linha onde ele começa, o Lewis, por exemplo, ele começa da linha da posição. Vamos ver se Deus, a existência de Deus é razoável. Então ele começa do nada.
Chega, não, pronto, olha, crer em Deus é razoável, ok, vamos continuar. E vai seguindo essa linha. Então, a apologética seria isso. Seria você trilhar. Por que você está onde você está hoje, crendo que você crê? Então, você vai, de uma forma, dentro do seu contexto, explicar essa linha, esse caminho, que te fez chegar até aqui. Então, pastor, a gente pode definir que a apologética não é uma espada, é um escudo. Não é algo que você usa, que nem o senhor comentou da situação de debates, né? Que a gente vê que as pessoas vão para debates. Se você foi para um campo de debate, você já não está usando a apologética da maneira correta. A ferramenta não está sendo usada da maneira correta. Eu acho que não, cara. Mas quando você entra quando eu falo num debate público, quando você está debatendo algo que não seja construtivo, que não seja para assim, firmar a sua fé. Mas na verdade não seria tipo a forma como você debate com alguém? Você pode ser elegante ou pode ser muito agressivo. Como chama aquele pastor que debateu com 25 ateus? Eu Licurgo. Isso. Eu acho, assim, ele foi cirúrgico na forma como ele defendeu a fé. Sempre educado, pontual. Ali eu vejo como escudo, cara. Né? Agora tem uns caras que eu acho que eles são muito grosseiros, cara. Aí eu vejo realmente de escudo virar espada, entendeu? Assim, então seria a posição que você toma durante de um debate, então. Uhum. A forma como você se posiciona. Eu ia em um momento citar aí o Tasso Liturgo, né? Acho que é isso, que é assim que eu o nome dele. Sim. Eu assisti o debate completo e, cara, é um excelente exemplo. Cara, foi muito educado, muito respeitoso e eles estavam atacando e eles estavam defendendo. Então, um debate nesse calibre, apesar de eu achar que os ateus estavam um pouco despreparados, eu assisti outros debates e eu tenho alguns ateus que eu gostaria de ver com o Tasso, que seria ainda mais interessante. Mas, nesse contexto é válido. Não sou contra debates, eu acho que é válido, desde que as posições elas se respeitem, porque entre eles nenhum está indo para a mesa com o coração aberto de mudar de ideia, ok? Sim. Todos que vão ali vão com as suas convicções e ok. Porém, quem está assistindo, por exemplo, pessoas que assistiram esse vídeo, aquele vídeo é muito útil, cara. É muito útil até para um grupo de estudo. Você pode pegar aquele vídeo, pegar os argumentos e as contestações, estudarem aquilo, discutirem aquilo. Isso é muito válido. Eu digo debates que são realmente desrespeitosos e você vê essa soberba, como eu vi de alguns, que você não consegue nem assistir. Então, assim, uma pessoa que tem a dúvida, ela vendo aquilo ali, ela fala assim, poxa, é isso que a religião faz, a religião divide as pessoas. Ela nem vai assistir. Agora, quando você vê um debate respeitoso, onde as pessoas estão pontuando e estão bem fundamentadas naquilo, aquilo é muito positivo e eu acho que para nós, para a fé, porque a fé realmente ela é razoável. A pessoa, minimamente, ela abriu a sua mente, primeiramente, né? Começa no intelecto e depois vem para o coração e para a fé, ela vai ver que a fé é razoável. A fé é o que faz mais sentido. Como esse livro diz, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. É brilhante isso. Porque realmente você precisa ter mais fé para não crer em Deus do que para crer em Deus. Então, quando você sabe se portar e usa essas oportunidades de uma forma sábia, o cristianismo, a fé em Cristo, ela tem uma vantagem. Show. E é tão vital isso, né, cara, que você vê que grandes cooperadores da ciência mundial são pessoas que operam na igreja, católicos, anglicanos, protestantes, ortodoxos. A própria teoria do Big Bang foi projetada por um padre, né? Newton era batista. Então você vê que tem essa ideia de que fé e razão serem antagônicas é completamente mito, né? De fato. Então, para a gente só concluir esse primeiro ponto, sim, não é apologética, né? Não é ataque, é defesa. Eu gostaria de colocar também, isso é muito importante, não é uma substituição ao evangelismo, né? Então, às vezes tem pessoas que acham que a apologética, vou estudar apologética para ganhar as pessoas. Não, a apologética não tem esse objetivo também. Ela é um ponto de contato do evangelismo. Me lembro, estou falando que eu
quero dar uns exemplos Sim. mais para frente. Mas ela é um ponto de contato para o evangelismo, ela é a preparação para o evangelismo. Né? Então, nisso ela vai ser muito útil, muito prática. Se você souber estudar apologética no seu contexto, eu tenho certeza que a igreja vai ser muito mais eficiente no evangelismo. Então, ela não substitui, ela complementa. E a última, que é um espantalho, mas talvez você possa ter ouvido, eu já ouvi, ela não é, a apologética ela não é para defender Deus, também. Tem gente que acha que é a defesa de Deus. Não, cara, Deus não precisa de defesa. Se precisasse, nós estávamos perdidos. Todos nós, né? Aí eu já quero entrar num exemplo. Isso aconteceu com um irmão, onde ele foi abordado. E pronto, a pessoa estava ali. Esse caso era o problema do mal. A crise dessa pessoa. Ela estava passando por uma enfermidade. E, na verdade, era uma enfermidade que veio para a sua própria vida mesmo. Ser grave e tudo mais. E, vamos dizer assim, já no nosso contexto pecaminoso. E ela estava revoltada com Deus. E se esse irmão estivesse um pouco mais embasado teologicamente e apologeticamente, poderia ter tido uma grande oportunidade de apresentar o Evangelho. Mas não estava, né? Porque ele já poderia ter trilhado esse caminho da depravação total e de que, quando nós somos entregues aos nossos próximos desejos, nós nos autodestruímos e pronto, é por isso que nós precisamos de. Mas ele aceitou aquela posição de, não, Deus não existe porque olha a minha doença, ele aceitou aquilo, não soube lidar com essa posição, não tinha a base teológica de apresentar o Evangelho ali com amor, claro, e nem apologética sobre defender, porque se Deus existe, o mal existe também. E aí, qual que foi a arma desse irmão? Ele falou, só que eu não poderia ver ele atacando Deus e não fazer nada. E a arma dele de defender, eu precisava defender Deus. E aí, o que ele faz? Olha, vai lá na sua casa e ora e abre a Bíblia e Deus vai falar com você, cara. Deus vai falar com você. E aí, esse irmão foi para casa, esse irmão não, essa pessoa, né? Que estava ali com a sua crise e buscando uma resposta, cara, transcendental, né? E essa crise demonstra que essa pessoa, ela está buscando, ela está aberta. E de repente ele abre, sei lá, no Ageu, no Amós lá, que não tinha nada a ver o versículo, e manda essa foto pro irmão. E aí ele falou que não tinha nada a ver, Deus não falou nada, e não tinha nada a ver com o contexto, e o irmão ficou frustrado, falou, não, mas Deus tinha que me honrar, porque eu estava defendendo o que Deus tem. Olha o problema, cara, da falta de base bíblica, de teologia bíblica, de base bíblica de apologética, uma alma que poderia ser ganha, poderia ser trazido para o Evangelho, sido confortada, sido direcionada, e foi perdida, porque simplesmente a nossa base, a nossa igreja, não está preparando os crentes para esse contexto. Mas é aquilo que eu falei no começo, né? Como eu estava comentando, né, pastor, aqui, a gente percebe que hoje é uma modinha o cristianismo, né? Nós estamos vendo igrejas cheias de pessoas vazias. As pessoas estão ali, mas elas nem sabem por que estão ali. Elas só estão ali porque tá todo mundo aqui, eu tô aqui também, né? Que nem se... Gosto do louvor. Eu gosto do louvor, aqui a música é legal, né? Temos eventos aqui. As pessoas aqui são gente boa pra arrebentar, né? Tem churrasco, eles comem pra caramba, né? A gente não bebe, mas come, né? A gente fala. E a pessoa só tá ali. Então, essa fé dessa pessoa é muito rasa. Ela não tem base. Qualquer rasteira que passar nela ali, ela cai e já tá pulando pra outra situação e vai embora. Onde tiver mais gostosinho ali pra ela, ela tá indo embora. Então a igreja tá cheia de pessoas vazias, né? Cheia de pessoas, mas porém elas estão vazias de Deus. Aqui no Bereanos a gente tem tentado, né? Essa é uma das nossas missões aí, né? É de conscientizar
o cristão que ele precisa ler Bíblia, ele precisa ter intimidade com o Senhor, ele precisa entender, ele precisa ter esse primeiro contato, né? Ele tem esse livre acesso à palavra de Deus e ele precisa estar sempre confrontando aquilo que está sendo ensinado a ele, né? Seja aqui num podcast, seja do pastor dele na igreja, seja de uma pessoa que está vindo evangelizar ele. Ele precisa entender que aquilo ali que a pessoa está falando, ela não está falando por ela mesma, mas ela está falando por uma base. Essa base é a Bíblia, as 4 linhas onde todo cristão deve permanecer ali dentro. Saiu dali, é mundo, né? Uhum. Então, a apologética, quando Pedro traz aqui que todos devem estar preparados, isso fala que você tem que ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia, você tem que entender a Bíblia. Não é só o que o fulano disse, por que você crê nisso? Não, porque o pastor, o Guto falou pra mim, né? Porque o Léo ou o Vitor falou pra mim, né? Porque alguém falou pra mim. Não é só porque alguém falou, é porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia, meu irmão. Foi Deus que me falou, porque tá nas Escrituras. É mais ou menos isso, né, pastor? Que a gente tá vendo Exatamente no cenário. Isso. E olha pra você ver que interessante, estar preparado. Cara, preparo é algo técnico e as pessoas querem fugir dessa parte técnica. É claro que o espiritual é imprescindível. Há teólogos ateus, tranquilo. Há pastores descrentes, porque têm conhecimento e não têm a vida por Deus. A teologia é não colocada em prática, não serve para nada. Então, não estamos descartando isso. Mas também não podemos descartar a parte técnica. Não podemos descartar que a nossa fé foi transmitido num livro, então não tem como assim, eu não gosto de ler. Cara, você tá na fé, ela foi transmitida, Deus falou assim, escreve. Então não tem como falar, eu não sou intelectual, deixa eu ser intelectual, eu não gosto de ler, eu não sou bom na leitura. Meu amado, a nossa fé ela foi baseada nisso, ela é uma fé histórica. Então nós precisamos. Eu não gosto, mas tem que estudar. O médico acho que também não quis estudar, mas ele tinha um propósito. E ele estudou. Então, você tem que ter um propósito eterno. E não tem como negar o estudo. Então, nós precisamos, sim, estar preparados, antecipar. É um preparo antecipado. Entender o contexto que você está conectado e se preparar para esse contexto. Então, se o seu contexto ali é acadêmico, você vai ter que ter respostas acadêmicas. Se o seu contexto é político, você vai ter que ter uma apologética que dá respostas ao contexto social e político. Legal. Se o contexto é cultural, o Francis Schaeffer, C.S. Lewis, Tim Keller vai te ajudar a ter respostas para o seu contexto cultural. Então, precisa estar preparado. Né? E aí a gente está falando de igreja no geral. Aí a gente, cara, se a gente apertar bem, nem a liderança está preparada. E aí é pior ainda. Muitas pessoas que se dizem líderes, muitas pessoas que dizem, não, eu estou na igreja há 20 anos e, né, em 1 Timóteo vai dizer assim, né, que nós precisamos manejar bem a palavra. Manejar bem, quem maneja bem é uma pessoa técnica, especializada, que tem experiência, tem domínio sobre a ferramenta. Você é um marceneiro, você maneja bem suas ferramentas, você tem domínio sobre aquilo que você faz. Uhum. Então, se eu sou um pastor, se eu sou um líder, eu preciso manejar bem a palavra, é dominar a palavra, meu amado. Não tem caminho. Uhum. É saber para onde eu vou, como usar, como explicar. É isso, senão eu tô falhando a minha missão. Uhum. A galera geralmente pensa que você tem que ser alguém que quer estudar a Bíblia, tem que ser um cara profundamente teológico, no nível ultra acadêmico, e quando não, né, Guto? O cara pode recorrer a leituras introdutórias, a um devocional diário. Já o feijão com arroz, cara, ele é crucial, né? Ele é importante. A galera acha que tem que ser todo um negócio mais complexo, e não. Né? Eu tenho uma intimidade com a Bíblia diária, né? E ter um conteúdo literário extra, né? Como um C.S. Lewis, que é um cara que tem uma linguagem muito acessível. É isso que eu gosto do Lewis, né? Ele pega aquele linguajar acadêmico, ele traduz pro baixo clero, traduz pra gente, e a gente consegue entender. Então é legal
falar isso pra galera, porque tem gente que enxerga isso como um espantalho, como você mesmo falou, né? E dentro desse assunto que a gente está falando, a gente tem lá em Mateus 28:19 o id, né? Ide pregai o evangelho. Então a gente tem a missão que a gente tem ali é que a gente deve ir pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas como é que você vai preparado para pregar algo? Acho que é a questão que a gente mais se depara no meio cristão, falar assim, mas eu não sou pregador, eu não sei pregar o evangelho. Mas a gente vai ver que a Bíblia está falando que você não sabe, mas você deve aprender, né? Oséias 6 vai falar assim, conhecei-me e prossegui-me conhecer. Né? Você não pode parar de conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor não é simplesmente estar sempre indo nos cultos, né? Dependendo da frequência da sua igreja, um culto de domingo, ou um culto de domingo e de terça. Se for numa universal, a semana inteira, dependendo do propósito que você quer ir para essa igreja. Mas não se define isso, mas em realmente conhecer um pouco mais profundo, um pouco mais com o seu intelecto, né? Deus fala que a gente deve buscar Ele de todo o nosso entendimento, né? De todo o nosso entendimento. Nós temos que buscar e tentar entender de alguma forma, de todo o nosso entendimento, que a gente esteja sempre caminhando em buscar, em conhecer o Senhor. O pastor tinha até já compartilhado para nós um dos materiais que ele vai estar passando aqui no final desse podcast, que é o livro The Guardian, né? É The Guardian, pastor? Em Guarda. Em Guarda. Do Lenny Craig? É isso mesmo, William Lane Craig, né? Em Guarda, né? E eu tava vendo o estudo dele aqui no YouTube, e ele falou algo que para mim, assim, foi muito interessante, né? Que quando você é enviado, né, para um evangelismo, quando você atende esse ID para ir pregar o evangelho, no começo, quando você tá chegando na caminhada cristã, você se sente muito acuado. Fala, nossa, eu vou lá. E aí ele faz a comparação de você ir à cova dos leões. Você vai com medo, porque você vai chegar no meio dos leões e eles vão te devorar. Mas a partir do momento que você se prepara, que você entende o que você está defendendo, você vai com muito mais. Agora eu quero ir para a cova dos leões, porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou vencer eles. Eles vão tentar me atacar, mas eu vou saber me defender. Né? Então eu não vou perecer naquele momento. Então eu acho isso muito interessante, que quando você está preparado, você vai sentir essa firmeza para ir para esse campo do evangelismo e poder pregar a palavra de Deus com mais firmeza, né? Sem o medo de ser contra-atacado. Você já sabe os pontos chaves que a pessoa vai te contra-atacar e você já sabe como você vai contornar essa situação. Não é isso, pastor? Muito bom, cara. Você me lembrou só para isso. Eles também comentam que o déficit apologético mostra o quão ruim está o nosso evangelismo. Por quê? Porque se você estivesse realmente evangelizando, se você estivesse realmente no campo de batalha de evangelismo, você já estaria buscando respostas apologéticas há muito tempo. Porque quando você está realmente evangelizando pessoas, você está lidando com as questões que elas têm, você já estaria buscando na Bíblia respostas, já teriam essas respostas. Então, se nós não temos essas respostas, é porque nós não estamos tendo essas questões. Se nós não estamos tendo essas questões, esse questionamento, talvez não estamos evangelizando como deveria. Será que então a frase seria assim, nós precisamos ser provocados? Sim. Eu acho que nós precisamos nos expor, como o Léo falou. Se nós estivéssemos realmente indo para a cova dos leões, nós saberíamos os riscos que estamos correndo e nos prepararíamos para ele. Isso quer dizer, cara, daí daria talvez outro podcast. Que igreja nós estamos sendo, cara? Que igreja nós estamos sendo? Porque às vezes nós estamos trancados nas nossas bolhas. Nós estamos vivendo de crentes para crentes e não estamos tendo impacto na vida de ninguém, nem missionário, nem social. Eu estou desenvolvendo muito esse pensamento e talvez, como eu disse lá no projeto, a teologia missional. O que é missional? É você ter intenção na sua missão. Então, se nós fôssemos uma igreja mais intencional, se sabemos que essa missão é uma missão, cara. Vamos lá. Bênção apostólica, olha que coisa maluca, né? Bênção apostólica, o que é apostólico? No fim, nós finalizamos nosso culto com uma bênção do envio. Uau. O que era para a igreja fazer toda semana? Então, missionários iam para o campo todas as segundas-feiras. Será que estamos tendo ou na segunda-feira já tem ensaio?
Então, na segunda-feira já tem reunião de adoração e louvor. Entende? A bolha, né? Tudo isso é importante. Tudo isso é importante, só que se nós nos trancarmos nas nossas bolhas, o que nós estamos tendo na igreja? Que igreja nós estamos sendo? Sendo que a missão é muito clara para todos. A missão é pregar o evangelho. Agora, o nosso estilo de evangelismo. Olha só, isso tem tudo a ver, já estamos discutindo um pouco aqui. Mas olha só, de novo. Nós não temos preparo apologético nem teológico para evangelizar. Qual que é o nosso... Isso eu falo com experiência. Como eu aprendi a evangelizar e como as pessoas falavam, ganhei fulano para Jesus. Sabe o que era ganhar para Jesus? Eu convido o Léo e levo para a igreja de domingo. E aí eu torço para que naquele domingo a experiência dele seja boa, o pastor pregue algo que faça sentido para ele conhecer o evangelho. E se naquele domingo é uma pregação voltada do povo local, não fez sentido perder talvez a única oportunidade de ganhar. Agora, transferimos todo o papel da apologética e do evangelismo para o pastor, cara. Vou levar na igreja e a experiência vai ganhar essa pessoa. O Espírito Santo, de alguma maneira, sendo que eu poderia, no meu dia a dia, na escola, no trabalho, as minhas ferramentinhas ali, cara, ninguém está falando de ser mestre, eu sou mestre, eu sou mestre. Quando eu vou ler esses caras, eu falo, uau, eu não sei nada. Eles, né, a gente estava falando isso, né, Léo? O cara, por mais simples que ele seja, você fala, uau, que profundo é cosmologia, filosofia, física quântica. Sim. Não é isso, porque às vezes você não vai usar isso no seu tempo. Mas é o básico, cara. Se a gente estivesse preparado para fazer isso na escola, no trabalho, e a gente leva, a igreja seria um ponto final, seria a cereja do bolo, e não seria talvez nem nós para convidar. A pessoa fala assim, quando então que é o seu culto? Sim. Entende? Sim. Então, estamos falhando. Estamos falhando no geral, a igreja tem falhado. Eu vim desse contexto, tenho aprendido, ainda não consegui, eu estou fazendo um discipulado público e às vezes de comunhão e tal, mas ainda não consegui sistematizar, mas aqui, você fala assim, qual que é a estratégia de evangelismo? É marcha para Jesus? É evento? É conferência? Não. É preparar a igreja para ser missionário. Porque, assim, esses eventos em massa de evangelho, como as marchas da vida, né? Eles reúnem todo mundo para poder fazer alguma coisa, geralmente entretenimento. E o cara que não é não crente, ele não vai lá. É diferente de um cristão sozinho, que ele é capacitado e ele vai, como foi mesmo mencionado no segundo livro do Craig, para a Cova dos Leões, né? Só que olha que interessante, cara. Um dos maiores desafios da minha vida foi na faculdade de História. Porque um ambiente acadêmico hostil, muitos colegas meus que não professavam minha fé, alguns eram até mesmo antagônicos, e depois que eu terminei a faculdade, Guto, eu descobri pessoas no campus que eram cristãos e eu convivia. Só que ela não falava pra mim que era, porque ela tinha medo, ela não falava, só que eu percebi, havia um certo medo, certo receio, e eu tive uma postura de fé na faculdade, só que foi uma postura mais intrusiva. E assim, cara, eu sou cristão, só que eu não partia dessa linha, tipo, de apresentar a minha fé. E eu vejo como foi um problema na época, mas porque eu não conheço outras pessoas, esse material apologético não estava começando a ser expandido no Brasil. Então você vê que a universidade, por exemplo, a gente fala sobre sertão nordestino, sobre África, mas o campo universitário brasileiro virou um novo campo missionário, cara, né? As universidades da Europa hoje, elas são berços de ateísmo, né? De relativismo moral e cultural. Então a gente vê que a apologética, ela é necessária para o cristão afetar a sociedade em diversas camadas, não só na vida ordinária, né? Como se isso não entrasse. Isso entra na vida ordinária também, mas não só na vida, tipo, comum, mas também no campus universitário, até mesmo nas outras classes, por aí vai. Então a apologética é um negócio que tá em falta no Brasil. Tanto que, como o Léo pontuou, somos muitos evangélicos, só que quando você olha a massa, né, a liga que gruda essa galera é uma liga que não tem qualidade. É um evangelho fraco,
E isso, infelizmente, pode gerar uma apostasia futura gigante, né, cara? Cara, é para olhar a Europa e os Estados Unidos, estamos no mesmo caminho, infelizmente. Não sei se isso é evitável, mas eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. E depois, cara, que o evangelho passou, para você recuperar é mais complicado. Mas já, como eu já disse, dizem que os Estados Unidos é a esquina da Europa, né? A Europa está aqui, na esquina está ali os Estados Unidos. O que aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos. E o Brasil é a esquina dos Estados Unidos. Bebemos muito nos Estados Unidos. Toda essa teologia da prosperidade, toda essa métodos, foi o caminho que está fazendo os Estados Unidos se tornar também pós-cristão. Dentro disso que a gente está falando, é que nem quando a gente é perguntado aí, o Vitor falou quase agora, né? Nós somos evangélicos, né? A pessoa fala assim, que fé que você é? Eu sou evangélico. Falo, mas o que é evangélico? O portador da boa nova, o portador da boa mensagem. Mas e aí? Você só tá portando ela, você só tá guardando ela? Você só tá segurando ela, né? Porque se você não foi pro campo missionário e você não está usando a apologia, significa que você então não é um cristão, você não é um evangélico, porque você não está levando, como eu falei, você não está cumprindo Mateus 28:19, que é ir de pregar o evangelho. Então, quando você afirma que você é evangélico, tem toda uma estrutura aí dentro que você tem que ver se realmente você está se enquadrando. Que nem eu falo, eu sou marceneiro, né? Eu tenho uma marcenaria. Aí eu sou marceneiro. Fala, mas e aí? Faz esse móvel aqui pra mim. Não, esse móvel eu não sei fazer. Não, faz isso aqui. Não, mas esse daí eu não sei fazer. Eu só sei fazer cadeira. Você não era marceneiro? Né? Qual que é a pergunta? Você não era um marceneiro? Não, então. E aí, pastor? Tem uma marcenaria aqui que faz que eu vou levar lá você pra fazer. É o que a gente faz. Olha, eu não sei, mas eu vou levar lá pro meu pastor. Melhor exemplo impossível, cara. Eu vou levar pra uma marcenaria amigo meu ali que faz. Cara, e não tô dizendo que a gente vai ter todas essas respostas também, não vamos ter. Se a gente entrar em assuntos mais técnicos aqui, ok, eu ainda estou aprendendo também. Mas nós podemos, primeiro, ter a base. Esses livros vão dar uma base muito boa, muito boa. Depois, nós, se houver necessidade, podemos aprofundar. Por exemplo, quem está no meio acadêmico, talvez vai ter que se esforçar um pouquinho mais, que o buraco é mais embaixo, né? Os leões são diferentes, né? Os leões são diferentes. Come ração. Mas, isso não quer dizer que você vai ter todas as respostas. Às vezes, aí nós já entramos em outro assunto que eu queria muito falar sobre isso. Não custa nada você falar assim, cara, segura aí. Eu vou pesquisar, eu vou buscar, a gente volta a conversar. Não tem problema nenhum, né, pastor? Não tem problema nenhum. Não tem problema. É um ato de humildade, cara. É um ato de você, cara, deixa eu ter respeito ao outro. Cara, isso ainda, eu não cheguei lá, eu não tenho domínio ainda, mas eu sei mais ou menos sobre isso. Eu já li alguma coisa sobre isso. Às vezes acontece, eu leio algumas coisas e às vezes eu não leio como deveria. Eu vejo esses caras lerem e falo, tem que. Os caras fazem anotações e tal, e post-it de cada cor para cada símbolo. Um dia eu chego lá. Então, às vezes não, eu leio. Só que eu guardo as informações e sei mais ou menos o caminho para depois ir lá e falar, eu sei o fio, aonde puxar o fio. Então o que eu posso falar para a pessoa? Falar, olha, eu não tenho essa resposta, mas olha, qual que vai ser seu dia ali? Terça-feira da semana que vem, 7 horas, vamos tomar um café aí e a gente conversa sobre isso. E você não perde aquela pessoa o mais rápido possível, tá? Por quê? Quero citar, por exemplo, um dos últimos livros que eu li agora, acho que eu compartilhei com o livro, com o Vitor, que chama Outro Evangelho. É de uma escritora chamada Alissa Childers, e ela conta a história dela, como ela se perdeu pro evangelho progressista. E o testemunho dela é muito parecido com o nosso, que nasceu na bolha cristã. Então, ela nasceu na bolha cristã americana, onde o mundo era aquilo ali, aquela bolha do gospel, que aquilo era verdade, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí, com o advento da internet, começam a vir as dúvidas, elas começam a conhecer novas pessoas, novas perguntas, e de repente ela é atingida nas suas bases, e aí começa a balançar. Nesse meio tempo, ela encontra uma classe de um pastor liberal e progressista, ela começa a participar dessas classes, e aquilo destrói a fé dela.
Não tinha porquê, não tinha base nenhuma. A igreja onde ela estava não se preocupava em fazer base. E quando ela ia perguntar, o que a igreja, o pastor faz? Olha, nós não fazemos essas perguntas aqui, tá bem? Então, estude teologia, porque teologia desvia o crente. Olha, não vai estudar teologia, porque senão você vai ficar maluco. O que ela diz? Isso são palavras que nós estamos empurrando de mão beijada os nossos jovens do evangelho progressivo, do ateísmo para o ensino. Então, é uma atenção que nós da igreja precisamos ter de fornecer, cara. Eu não sei. Nós, como líderes, pastores, filho, eu não sei, não cheguei lá ainda, mas eu vou buscar. Vamos voltar a conversar? E você mantém aquela pessoa por perto. Agora, se você fecha a porta, isso é besteira. Não estuda isso aí vai te deixar maluco. Então, alguém vai dar a resposta errada para ela. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de não entregar os nossos jovens de mão beijada aí para esses outros evangelhos. Ou a falta dele, né? O ateísmo que tem assolado aí. Pastor, é que nem que você falou aí, aqui nós, a Templo Vivo, né, a gente vive nesse conceito de células, né, onde nós temos os pequenos grupos, né. Uma das coisas que eu deixo bem claro ali para os meus liderados, eu falo assim, ó, eu tô aqui para te ajudar, seja qualquer situação, pode me buscar. Se eu não tiver a resposta, eu vou buscar com os universitários, eu vou procurar com alguém, mas nós vamos correr junto. Você tá entendendo? E eu vou aprender junto com você também, porque se eu não sei, isso vai me enriquecer, então é bom, né? Então faça qualquer tipo de pergunta e a gente vai crescer junto. Essa é a intenção, que nós possamos crescer e caminhar juntos. E não tem problema nenhum você não souber uma resposta. O problema é quando a pessoa não tem a resposta... E quer inventar. E ela quer inventar. E aí a gente vai gerar um problema ainda maior, que você pode aí sim perder aquela vida daquela pessoa, porque fala, nossa, o cara nem ele sabe direito o que ele tá falando, o que ele tá vivendo. Eu não quero isso aí, não. Não é verdade? E olha a incongruência. Você fala assim, não estuda teologia porque pode esfriar e mais tu manda o teu filho pra faculdade. E completamente despreparado. O cara é jantado lá pelos leões que estão lá. Entendeu? Olha só que incongruência. Sim. Cara, não precisa de muito. Já vou contar uma experiência que eu tive aqui. Olha que louco. Eu vim pra cá sabendo o contexto. Eu sabia que é uma tradição católica, mas sabia que a geração católica já estava ficando para trás. Os católicos até os 40, 50 anos, assim, ainda tem uma geração. A nova geração já é ateia ou agnóstica, não bem mais nada. Sabendo disso, me preparei nisso. Então, dei uma estudada. Desafios entre católicos e evangélicos. Dei uma estudada sobre o ateísmo. Já comecei a estudar já sobre o ateísmo. Ou seja, eu sou um pastor que vim preparado. Okay? Um trabalho numa conversa normal com um europeu comum, que estudou na escola comum, que não está preparado. Ele não estudou assim, vou estudar aqui uma apologia. Se preparou. Nós tivemos um debate interessante. Né? Olha o que eu estou dizendo. Por isso que quando eu falo que talvez o conhecimento que eu tive, que eu tenho, eu gostaria que os crentes médios da igreja tivessem. Tá? Eu não sou um médico, não sou um teólogo. Eu gostaria que o crente médico tivesse. Ô pastor, só um minutinho, desculpa interromper, mas parece que o seu áudio tá dando uma travadinha, tá dando... Ele tá oscilando, ele tá vindo e voltando e... Vê se tá tudo certo aí, o microfone. Tá, não, 1, 2... Eu tô com o fone, será que... O fone tá 100% na bateria? Tá 90%. Perfeito. Então, recompartilha de novo aí sobre o debate. Vamos aonde parou? O bate-papo com o rapaz. Um bate-papo bem gostoso que você teve acalorado aí com alguém que não sabe muita coisa e com o senhor que sabia muita coisa. É bom você ter coisa. Não é isso que eu quero passar, porque eu sei muito ele sabe, mas eu quero... Não desse ponto, eu tô te falando que o senhor estava preparado, mas aí você vai perceber que às vezes não tá tão preparado, né? Isso debateu com um cara que é um cara, né? Que não quis te combater. Eu quero dizer assim, que um cristão preparado para um europeu não preparado, ele
tivemos um diálogo e eu consegui apresentar a fé para ele. Envergonhado. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu sou um pastor. E os abaixo de mim, será? Não conseguiria. Por um europeu comum, esse cara teria entrado na mente dessas pessoas e devorado ela. Convertido ela. Então, aí na universidade é a mesma coisa. Se para um pastor, às vezes, for para uma universidade, ele vai ter ali uma briga justa. Imagina quem está abaixo, que não tem a mesma intenção e dedicação do pastor. Então, isso mostra um problema que nós temos. Um ateu comum, ele vai dar trabalho para o pastor. Imagine para o membro comum. Então, isso mostra como nós estamos falhando nisso. Também lembrei de uma situação do Rocha, uma das pregações dele. Ele é um cara com muita experiência missionária, que prega em vários idiomas até. Ele numa dessas experiências, acho que na América do Sul, ele pregando, e os jovens vieram, pastor, eu me envia porque eu tenho paixão, e eu quero ganhar alma, e é isso e tal. E ele falou assim, você está preparado? Não, mas isso não importa. Não tem intenção do coração. O que importa é que eu amo a Deus, eu amo as almas e eu quero pregar o Evangelho. E ele falou assim, ok, então me explica aí em poucos minutos a Trindade. Me explica aí em poucos minutos as 4 leis espirituais. Me explica aí a natureza de Cristo. Essas coisas básicas que você precisa para aprender a apresentar o Evangelho. São crenças fundamentais, basilares do Evangelho. Doutrinas basilares. Que eu já deveria começar a ensinar de alguma forma para o Benjamin, porque nós cremos a base da nossa fé. Natureza de Deus, natureza de Cristo. Né? E não sabia. Então ele falou assim, você envia uma pessoa para ser médico na guerra, só porque ela ama pessoas e ama a profissão? E aí ele vai estar lá com uma pessoa aberta para salvar a vida daquela pessoa. E, não tenho conhecimento nenhum, mas eu amo pessoas, eu quero ajudar. Vai ajudar realmente? Então, isso mostra, e foi a primeira vez que eu vi isso, né? O Washington se encorajando. Se você não está preparado, não vá, por favor. Não. Tem mais prejuízo que qualquer coisa, né? É muito sério, cara, é muito sério. Então, nós temos que começar por isso. Emoção, paixão, amor, Bíblia, pelo amor de Deus. E aí que entra o grande problema que a gente está falando de igrejas cheias de pessoas vazias. Porque hoje a gente vê a metodologia que está sendo trabalhada dentro das igrejas de pegando qualquer um falando, você é um líder, você está pronto para liderar pessoas e envia o cara para ser líder de pessoas e entra dentro desse mesmo assunto que o senhor está falando aí, né? A pessoa vai para em vez de salvar uma pessoa, ela acaba matando uma vida, ela acaba matando uma pessoa. Cumpre uma cartilha, né? Às vezes, clerical e fez isso, agora você é pastor, vai. É que nem o pastor falou, eu sou um pastor preparado aqui em Portugal, tive problema. O senhor é um pastor preparado, não é que o senhor é um pastor, né? Mas você é um pastor preparado, porque a gente tem muitos pastores hoje. Né? Eu vim intencional, sim. E o cara não estava intencional. Eu vim, vamos supor, eu tô querendo levar ele para Cristo, ele não está querendo fazer descrever. Só que os argumentos dele, o preparo histórico, por exemplo, é uma coisa que vai. Aí ele falou assim, você é daquela fé lá que o cara aprendeu com a igreja porque queria casar de novo. Anglicano. É a visão dele, né? A visão que ele aprendeu na escola. Então o que acontece? Só que será que todo mundo sabe a diferença da reforma anglicana e da reforma luterana? Como que você responderia isso? Porque realmente a história está lá e isso é verdade. Uma reforma legítima. Depois, ok, com todo respeito aos nossos irmãos, ok, depois vieram homens sérios, mas isso é verdade. Então, eu tive que argumentar com eles, explicar a nossa reforma ela foi legítima através da Alemanha, mais, e nós pensamos diferente, e aí dei ali um panorama sobre a reforma protestante, depois o impacto da fé no cristianismo, principalmente nos países de matriz protestante, como o evangelho impacta a
das pessoas. Ele falou, não, porque eu não preciso de uma igreja para dizer o que eu fazer. Eu sei o que é certo e errado. Aí você pode entrar em argumentos que o Lewis que dá sobre a moral, né? De onde vem a noção de certo ou errado, né? Ela não é exato, onde vem a moral. Então, tá vendo? Se você tem conhecimento, você consegue conduzir a pessoa. No final, uma pessoa que estava completamente aversa à fé, completamente não foi desrespeitoso nem nada, mas estava realmente até no tom de superioridade. Tipo assim, é uma muleta para pessoas fracas que precisa se agarrar em alguma coisa para dar uma esperança e lidar com as adversidades da vida. Esse é um argumento muito usado pelo Platão. E de repente eu vi o quanto a fé cristã afetava a vida dele. Não, porque eu não preciso, porque eu aprendi com a minha mãe. Eu falei, e a sua mãe? Sua mãe é católica. Aí é onde ela aprendeu? E aí ele teve que reconhecer que a moral cristã e a fé cristã afetou a vida e construiu o caráter que ele se diz bom, que ele tem hoje. No final do nosso dia de trabalho, eu falei, cara, eu nem falei, no outro dia, né? Nem falei pra você, né? Mas eu encontrei uma Bíblia lá, tá lá na minha cabeceira. Que legal. Então, não evangelizei ele com a apologia, mas abri um caminho. Ele falou, estou a ler a Bíblia agora. Hoje é uma pessoa que está cada vez mais próxima, cada vez mais próxima. E aonde nós vamos apresentando o Evangelho. Nós tivemos agora, na despedida da minha mãe, lá conosco, me acompanhou nesses 2 anos de luta contra o câncer, estava lá e nós adoramos a Deus do velório. Para eles isso é explodir a cabeça, isso não faz sentido nenhum. E aí, de repente, é outra oportunidade, pegamos o Evangelho. Não somente para ele, mas para várias pessoas. Glória a Deus. As pessoas nem sabem que a Bíblia é um livro com outros livros dentro, 66 livros. Uhum. Eles não têm ideia do que é, cara. Não tem ideia do que é a obra. Não tem ideia do que é quebrar. Não sabem nada, não sabem. Muitos acham que o protestantismo é realmente uma seita, eles não sabem o que a gente faz no culto. Então, a apologética, se eu não tenho uma apologética, se eu não tenho uma base, talvez eu não teria a oportunidade de estar continuando evangelizando ele. Teria fechado lá atrás e lá um fraquinho lá que tem alguma coisa lá, coitado dele. Mas ele, através desse conhecimento, essa pessoa não é boa, ela tem mínimo de inteligência, tem argumentos que fazem sentido hoje. Talvez eu preciso entender melhor. E aí depois o Espírito Santo vai trabalhar, porque ninguém é convertido pelo conhecimento nem pelo intelecto, mas o Espírito Santo vai trabalhar até que essa pessoa, em nome de Jesus, vai estar conosco. Amém? Eu queria deixar um convite para todos que estão assistindo a esse podcast. Você está gostando até aqui, né? Deixa o seu curtir aí. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso, né? Com aquele seu amigo que é cristão, que precisa entender ou conhecer o que é apologética, para que ele possa realmente ser um cristão fundamentado, que é o que nós estamos falando aqui. O pastor agora acabou de nos falar de fundamentos, né? Quando você vai apresentar o evangelho, você precisa entender quais são os fundamentos da pessoa, crer ou não crer, e ali você poder desconstruir aquilo que ele está falando e mostrando, o seu fundamento, o pastor no caso ali mostrou, falou, ele já é cristão. O fundamento que você tem, que é pelo argumento moral, ele falou assim, esse já é um fundamento cristão que você já está praticando isso, né? Então apresenta isso pro seu amigo, né? Aquele que tem um sonho de ser evangelista, né? Como nós estamos falando aqui, você tem que se preparar para isso. Para quem não conhece, a gente não falou até agora, mas o pastor Guto, ele é um dos pastores aqui da nossa igreja Templo Vivo, e ele foi enviado, ele sentiu no coração dele que Deus estava movendo ele para estar indo para a Europa, para estar indo ali para aquela localidade para pregar o evangelho. Só que ele se preparou muito para estar lá. Ele não simplesmente não sentiu isso no coração e falou assim, tô indo para Portugal. Não, eu caminhei com o pastor Guto, o pastor foi o quê? Uns 2 anos ou mais? Se preparando para esse momento? Mais de 2 anos se preparando para poder estar lá. Então o pastor se aprofundou em apologética, porque ele sabia os desafios que ele ia ter lá em Portugal, até que quero que a partir de agora o pastor fale assim, alguma coisinha aí do desafio que é pregar aí o evangelho em Portugal, o que você está encontrando, a forma que o senhor se preparou e com o que mais o senhor se deparou quando chegou aí em Portugal, para poder estar levando o evangelho. Amém? Acho que a gente pode prosseguir.
dentro disso, pastor? Dentro disso, pronto, nós entraríamos nos desafios, né? Uhum. Então, eu pesquisei muito sobre a realidade de onde eu estava indo, né? E me preparei como eu preparo, né? Algo antecipado. Eu olho o que eu vou enfrentar. Catolicismo. Quais são as bases do catolicismo? Qual é a diferença e quais são os problemas, as missões quais são as respostas que eu tenho sobre isso. Sabia que também a Europa ela está sendo muito, como se diz, tomada também pelo progressismo. Então, o pensamento progressista, dizem que Lisboa é um dos países mais seguros e agradáveis para o homossexualismo, um homossexual viver, né? Então são países liberais aqui. Então, precisamos ter respostas em amor também, né? Não ser taxados com ódio nem nada disso. Temos respostas em amor também. Então, preparei nesses assuntos que eu sabia, não me aprofundei em assuntos como a criação, sei o básico ali, mas muito técnico nessa parte, de cosmologia, física e nem nada disso, porque eu sabia que talvez no dia a dia realmente não utilizo. Eu me preparei nesses assuntos, li coisas e ainda continuo lendo, porque realmente eu entendo que a melhor forma de evangelizar, primeiro, não é nada a curto prazo. Você disse bem, faz mais de 2 anos ou até mais de preparo para chegar. E não é em 3 meses que nós vamos ter resultado aqui. Não, pelo menos resultados duradouros. Então, chegamos, aprendemos, e agora já estamos fazendo trabalhos ativos, né, nesse sentido, para que isso tudo seja um trabalho a longo prazo. Nosso desejo realmente que a Templo Vivo Portugal seja uma igreja para Portugal, seja uma Templo Vivo portuguesa, que até um dia seja um pastor português ganhado, discipulado, que esteja conduzindo essa igreja. Esse é o nosso trabalho. E para isso a apologética é uma ferramenta essencial para fazer essa ponte entre desconstrução do que eles pensam que é o cristianismo e até o verdadeiro a boa nova. Nós vemos João Batista preparando o caminho. Nós vemos ali Jesus veio na plenitude dos tempos, houve todo um preparo para a expansão do Evangelho. Quanto tempo Deus estava preparando para manifestar e revelar Jesus? 30 anos para se revelar. Então, existe esse preparo e esse preparo, né, a apologética, é uma ferramenta essencial para preparar o caminho, né? Então, minha semente. Então, é assim que nós preparamos antes. Os desafios que nós enfrentamos são esses mesmo. O catolicismo para um grau de pessoas nessa idade, uma tradição, eu conhecia aqui. Acho que um católico que realmente era tipo 2, que é uma senhora que até teve no culto, foi uma surpresa poderosa. E ativos mesmo, servos, ativos e tal, católicos que sabem no que creem, que conseguem defender essa fé. E o resto outros são realmente por tradição, e a maioria não crê mais nada. Então, às vezes as pessoas me vinham lendo alguma coisa no trabalho, falam, você está lendo? Estou lendo a Bíblia, estou lendo o livro, tá. Então, e você, crê no que você crê? Não, eu creio que se ontem foi ruim, amanhã vai ser melhor. Então, mais ou menos a realidade. Tá assim, aqui na Ibérica ainda tem um pouquinho de religiosidade, França dizem que está assim, bem estranha. Ultra islamizada, né, pastor? E está muito, muito misturado. Do ateísmo e ceticismo está virando para uma que crê em tudo. Mas olha para você ver, o ateísmo está tão claro, eu vi um podcast de um Francisco falando que assim, olha, não, o protestante evangélico nunca tinha ouvido falar, eu vim conhecer no Brasil há 30 anos. Ele disse assim, o evangelho eu conheci no Brasil e lá, por exemplo, eles não falam assim, boa sorte, eles falam boa coragem, que a sorte é algo transcendental que afeta a sua vida, a coragem é a partir de você. Então, o pensamento europeu é que assim, não tem ninguém que vai te ajudar.
vai por você mesmo e faça acontecer. Então, por isso que a Europa precisa mesmo de missionários, precisa de igrejas. Infelizmente, as igrejas que estão chegando aqui não estão ajudando muito e onde que elas vão? Elas vão para os grandes centros. Também precisam de igrejas, mas aqui já está tendo em Lisboa avenidas com mais de 3, 4 igrejas. Entende? Então, assim, isso não faz sentido. Porque aqui nós estamos no interior e, cara, eu conheço vários lugares que não tem uma. E isso é Portugal. Espanha agora, um pastor foi para uma conferência internacional de missões, disse a mesma coisa. Precisamos de missionários na Espanha. Em vários lugares não há sequer uma igreja. A França está dessa maneira e assim vai. Só que, se for vir para fazer um desserviço, é melhor que nunca. É isso que, às vezes, essa falta de preparo, essa falta de Bíblia, o neopentecostalismo, essa mistura de crenças, na verdade, só vai atrapalhar. Ô, pastor, e também assim, isso que não citamos ainda o grau de islamização que a Europa ela tá adentrando, né? No Reino Unido eu vi que o nome Mohammed ficou o nome mais comum na Inglaterra, pela primeira vez na história, cara. Cara, isso que eu tava falando hoje, por verdade, isso tá rolando na Europa, França, Portugal já tá muito também, tá na Europa. Só que eu tenho aprendido de novo que com isso, cara. Tava falando hoje pro Giliard, tava falando com uma holandesa, e a holandesa falando das experiências ruins com algumas pessoas dessa religião. E o que eu aprendo com isso? E está tendo esse problema muito grande em Portugal, a crise migratória. E ok, eles têm a raiva de alguns brasileiros, mas com esse grupo um pouco mais, porque a ideia qual é a ideia que eles fazem? Eles tentam ir para um lugar e impor a cultura e a fé deles. Eles querem mudar as regras da escola, eles querem mudar. Isso não é um discurso de ódio, amém? Tem pessoas que são amáveis e, no final, eles dividem é uma religião abraâmica, que precisam ser amados, e isso que a gente vê na televisão são os extremistas, amém? Essa religião não representa que todos são terroristas. Mas vamos tratar aqui da parte de evangelismo. E a caminho junto com a apologética. Vamos lá. Eles dão a crescer e qual é a técnica de evangelismo deles? Não há quase. Eles impõem no número. E eles se multiplicam muito as suas famílias. Se multiplicam e vão transmitindo a sua fé entre as famílias e assim essa religião cresce. E onde eles chegam, meio que tentam impor a cultura. Qual que é a visão do português? Qual que é a visão do francês, do holandês? De repúdio. Estão chegando na minha casa e eles querem impor uma coisa e eles querem mudar a cortina e o tapete e o sofá da minha casa. E eles nem sequer ouvem os princípios e a razão da fé dessas pessoas. Nem sequer que vamos dizer que eles possuam a verdade. Essas pessoas não vão ouvir a verdade que eles têm, porque essa abordagem evangelística é completamente agressiva e invasiva na visão deles aqui, entende? E aí nós cristãos vamos fazer a mesma coisa. Nós cristãos achamos que vamos chegar aqui também, vamos fazer evento, vamos fazer evangelismo de rua, vamos movimentar. Vai ser um monte de estranho fazendo barulho, incomodando eles e eles nem sequer vão ouvir a nossa mensagem. Então, eu tenho aprendido isso. A melhor estratégia que eu tenho hoje é realmente dialogar com a cultura, através do respeito, através de infiltrar realmente na sociedade, ganhar confiança, para aí sim eles abrirem o coração e ouvirem a verdade. Então, às vezes as estratégias, olha, mas eu vi o avivamento em Lisboa, são um monte de crente que está indo para a praça, está fazendo evento que atrai outros crentes. O europeu, ele olha aquilo como uma situação muito estranha e vai seguir a vida dele. Entende? Isso não tem impacto nenhum na realidade, realmente, dos povos que nós vemos aqui. Ô Guto, eu lembro que quando você estava aqui no Brasil ano passado, a gente conversou um pouquinho sobre isso.
que é até legal pontuar, se você puder falar um pouquinho sobre como que quem for, né, querer ser missionário na Europa, em específico em Portugal, existe uma diferença de você evangelizar o latino, que ele é mais um negócio daquele calor humano, ele é mais mais de abraçar, e de você evangelizar o europeu. E talvez seja até por isso que você falou, né, dele ter essa visão de repúdio a gente que tá fazendo muita bagunça, né? Existe uma diferença entre elas? Se sim, quais seriam? Com toda certeza. Quando eu falo que nós seremos uma igreja portuguesa, não é uma igreja 100% portuguesa, né? Isso é quase impossível, porque a Europa ela é muito, muito diversa em culturas. Nós estamos aqui numa vila no interior de Portugal, e a última reunião que nós ouvimos, né, tinha 18 etnias aqui. Uau. Eu nem sei falar 18 países de cabeça aqui. Nossa. Tem 18 países. Só que pensando bem, ó, no meu trabalho eu lido com indiano, com italianos, venezuelanos, colombianos, ingleses, já tivemos conversa, tudo isso. Nordestino. Romenos, angolanos. Na nossa igreja temos angolanos, colombianos, né, português. Então é misturado. Português vai ter que ir para Portugal. Então, assim, às vezes célula não faz muito sentido, não conecta com eles. Então, o que faz sentido? Como convívio. Convívio eu sei o que é, então vamos adaptar para comunicar. O evangelho não é comunicado. Adaptável. O evangelho, nenhum evangelho nós vamos usar. Tem um evangelho para Portugal. Não, o evangelho é a mesma coisa do mundo. Se arrependa, só existe uma verdade, Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou por nós, para nos dar uma vida e uma esperança. Esse é o evangelho, é imutável, é inegociável, doa com doer. Agora, como você vai apresentar? Aqui é uma forma, Brasil é uma forma, Nordeste é uma forma, São Paulo é outra forma, África é outra forma, e a gente precisa entender isso. E a apologética tem muito a ver com isso, porque você vai trabalhar a sua apologética de acordo com onde você vai. Então, o latino está mais aberto, o africano muito mais aberto. Então, nós vemos quando você vai numa igreja que tem muitos latinos e africanos, são mais abertos. E você vai ver europeus. A questão há muitos europeus que são cristãos também, já por gerações. Às vezes o que já é o pai, a avô já foi, e eles têm o protestantismo. Ou casa com um crente brasileiro de outra religião. São as realidades. Conversão é muito raro, mas acontece. Nós tivemos. Vamos batizar mais em português. Mas é bem raro. E a abordagem que a gente aprendeu é essa, cara. É médio e longo prazo. Eu sei que o evangelho é urgente, a salvação é urgente, mas se você não ganhar a confiança deles, eles não estão nem satisfeitos. Pode xingar, eles não estão nem aí. Pode xingar para me ofender, ou pode falar, olha, a maior verdade que você pode escutar que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não nem aí. E nesse tempo onde nós vamos vivendo o Evangelho para a nossa vida, e vamos falando, e vamos vivendo, olha, a Bíblia diz isso sobre isso, vai preparando o caminho, e vamos ver nosso caráter. Hoje, nós temos assim um caminho muito tão perto para falar. Então, assim, eu prego o Evangelho quase diariamente. Tranquilamente, as pessoas ouvem, falam, olha que diferente, as pessoas comparam, olha, o fulano lá, não, cara, é muito fanático, ele vai lá e não vive, isso que ele está falando. Então eles estão observando, eles estão te ouvindo e eles precisam ter essa confiança em você para que realmente eles parem e analisem o que você está falando. Precisa ter essa razoabilidade da fé, porque são pessoas que a educação é diferente no Brasil, são pessoas que são... de novo, o que é evangelho foi pregado até no Brasil, a maioria do evangelho, que o evangelho é uma resposta para as suas dores temporárias. Vem para o evangelho que Deus vai restaurar o seu casamento. Vem para o evangelho que Deus vai te libertar da bebida. Vem para o evangelho que Deus vai te prosperar. Esse evangelho que chegou aqui, quando eles ouvem isso, eles falam, não, está tranquilo, minha vida está tudo bem. For só para resolver essas coisas. Quando vai para um rico, o rico fala, não, eu estou tudo bem, eu não preciso disso daí. Porque isso parece realmente dar razão àquele argumento do evangelho, que a fé é uma mulher.
Esse tipo de evangelho é muito raso e não é efetivo em todas as classes sociais, todas as pessoas. Mas quando o verdadeiro evangelho é o quê? Você está indo para o inferno e você precisa de um salvador. Isso pode ser pobre, rico, mendigo, rei, todos precisam dessa mensagem. E é esse evangelho que precisa ser pregado, e às vezes precisa ter um caminho correto, vai um caminho intencional para que essa mensagem chegue ao coração dele. Então esses são os desafios e a diferença entre você evangelizar um latino, um africano e um europeu. Isso aí, muito bom. São diversas estratégias que tem que ser usadas ao mesmo tempo aí, né, pastor? Você se preparou pro português e aí vem um pacote inteiro aí. Vem a Europa inteira e um pouco mais. Aí vai aprendendo. E aqui Ibérica é uma coisa. Por exemplo, nós temos vontade. Deus abençoe que nós possamos aqui mais. Aqui Ibérica é uma coisa. Portugal e Espanha a realidade é parecida. França já é outra pegada. Você for para a Inglaterra, é outra pegada. Então, cada país, a Europa é próxima. Cada país tem sua história. A Itália é outra pegada. Desafios lá que cidades que não querem ouvir nem da Igreja Católica. Não querem ouvir igreja nenhuma, porque a Igreja Católica, lá dos bisavós, tomaram casas e tudo por causa de impostos da igreja. Então, a religião para eles aqui tem um impacto muito mais forte do que está na história deles. A igreja matou, a igreja roubou, a igreja se prostituiu, a igreja abusou. Então, todos esses desafios você precisa quebrar para até chegar onde, na terra fértil, conseguir tirar os espinhos aí, as pedras, para você conseguir falar assim, olha, essa é a boa notícia. Show de bola, muito pastor. Bom. Acho que já estamos com uma live bem longa, hein? Bom, hein? É quase 2 horas aí, né? Se aproximando de 2 horas. Estamos quase se aproximando. Eu acho que agora pra gente caminhar pro final, a gente... Por onde começar, pastor? Fala pra nós aí, como começar dentro da apologética, né? O que eu devo fazer? Traz aí todo o material que o senhor tem pra nós aí e um caminho aí que seria interessante a seguir. Olha, todo não traria, tem lido bastante coisa, tem muita coisa para ler ainda. Mas olha, vamos pro básico aqui, eu separei aqui uns 5 livros. E olha, se você ler já vai te dar uma base muito boa. Legal. Mas às vezes, olha, não encontrei esse, eu tenho esse, alguém tem para me emprestar, então vamos lá. Cara, o Em Guarda é um livro bem simples, mas que ao mesmo tempo ele responde a cerne aí das questões levantadas. Então, da origem do universo, da crença em Deus, da fé em Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos. Isso é um tema basilar na apologética, você vai ler em todos os livros, porque, como Paulo diz, se nossa fé for baseada somente nessa terra, somos mais miseráveis, né, que outros homens. Por quê? Porque a base, a coluna principal é a ressurreição de Cristo. Então, você vai ver isso muito recorrente na apologética. Então, o Em Guarda tem tudo isso, uma linguagem simples, bem acessível, tem ali já o prefácio e ali uma introdução do Lee Strobel, que é um cara que era um jornalista investigativo, que a mulher se converte e ele fala assim, eu vou recuperar ela. E ele começa todo o conhecimento que ele tem, né, um cara estudado e tudo mais, e ele aplica nos evangelhos para investigar e achar incoerências. E de repente ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, demorei quase 2 anos para investigar o cristianismo e ao fim percebi que era preciso muito mais fé para continuar sendo ateu. Ele se converte nesse contexto. Estudando os evangelhos, ele fala assim, não, isso aqui pode ser verdade. Então, o Em Guarda tem aí essa participação do Lee Strobel, que tem uma linguagem bem acessível, é um livro pequeno, né, claro. É bem indicado aí para primeira leitura. Sinceramente, eu gosto bastante do Em Guarda, mas gostei muito desse Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e o Turek. O Geisler, eu acho que até ele é pentecostal. Para
quem acha que, né, a nossa teologia é só informada. Cara, mas que livro gostoso. É um livro que assusta um pouquinho. Acho que eu tenho até ele aqui. Deixa eu ver. Ele assusta um pouquinho se você for ver assim, né? Tem 400 páginas. Não tem fé suficiente para ser ateu. Eu amo essa capa, cara. Cara, só que a linguagem dele parece um bate-papo. A forma que o livro é organizado, se você até ler, você vai ler os títulos, os caras são muito inteligentes. E você não consegue entender do que eles vão falar somente com o tópico dos capítulos. É muito interessante toda a organização, as técnicas que ele usa. É quase uma conversa. É linear, como eu disse. Eles vão seguindo uma linha e eles têm ali cada capítulo onde você está e aonde você vai chegar. Se você já tem um contato com leitura, eu já traria logo para esse. Vai lendo com calma. Muito bom. Que livro gostoso de ler, cara. Esse é muito bom. Muito bom. Depois, o livro é quase um manual. É bom você também ter manuais de apologética. O manual de apologética, como já diz, é um manual. O manual, você senta e vou ler o manual do meu carro. Você fala, não, deu um problema, vou lá consultar o manual do problema que eu tenho. Né? Então, quando você ouvir manual de apologética, manual de interpretação bíblica, são livros que você sempre vai ter ali e consulta. Então, tem um aqui que é o Apologética Pura e Simples, do Alistair McGrath. Desculpa aí. Do Alistair McGrath. E ele é mais ou menos assim. Então, já organiza melhor os temas, mais limpo, assim, mais fácil. Você também pode consultar ali. Queria indicar também Cristianismo Puro e Simples. Esses outros eu tenho só em... isso eu tenho. Cristianismo Puro e Simples... do Lewis, capinha bem conhecida, best-seller. Esse você encontra na Americanas você encontra fácil. Americanas, tá em tudo. Esse aqui foi na Americanas. Foi. É brochura? É brochura esse. Eu tenho a outra coleção deles, que eu tenho outros de apologética, como A Volta do Peregrino, Deus do Banco dos Réus, Anatomia do Luto, Problema e Sofrimento. São de capa dura, uma coleção maravilhosa. Mas esse aqui foi na Americanas. Acho que nós estávamos até juntos. Cara, é um livro muito bom, de cabeça aqui quando ele fala de alguns assuntos, como orgulho humano. Só você, se não tem um hábito de leitura, pula aí o primeiro livro. Ele é organizado em livros. Pula o primeiro livro, que é bem filosófico e pode te cansar e te desanimar. Depois, por último, o Caso de Cristo, que é do Lee Strobel, que é legal para você dar essa base para pessoas que também têm dúvidas sobre a confiabilidade da Bíblia. Então, como ele trouxe o caso de Cristo, então ele faz de uma forma até científica ali e analisa os evangelhos e traz essas evidências da confiabilidade das escrituras, que também é um assunto sempre pertinente. Devemos confiar na Bíblia, é um livro adulterado. Então, o Caso de Cristo do Lee Strobel também é muito bacana. Tem um filme com base nisso aí, livro, não tem? Em Defesa de Cristo, não é? Mostra o testemunho dele, de conversão dele. Tem que ver. É isso mesmo. É o Caso de Cristo, acho que se calhar. o livro. Esse aqui é legal também, ó. Se Deus existe, porque existem ateus. É um livro gostoso de ler também. É o Chesterton? R.C. Sproul. É legal. Sproul. Mas eu indicaria esse. Se você ler qualquer um deles, você vai ter uma base boa. São propostas diferentes. O cristianismo por ensino mais filosófico, o Caso de Cristo técnico nessa parte científica, o Em Guarda é simples, introdutório no geral. Não tem fé suficiente, abordagem, cara, linear, uma conversa muito gostosa, fácil de ler, fácil. E é isso. Isso aí você vai ter uma boa base para começar. Se você ler com calma, aprenda. Se você ter isso, você vai ter já o suficiente dentro do nosso contexto. Você vai ter o suficiente para fundamentar a sua fé e também dar a razão da sua fé para as pessoas.
Legal. Posso dar uns 2 centavos de indicação? Você também pode dar, não, Léo? Por favor. Manda bala. Mas o Bibo lançou uma série chamada Teologia para Todos. São uns livrinhos de bolso pequenininhos. E muitos dos livros conversam com questões atuais, como cultura pop, né? Que a gente troca ideia de vez em quando sobre sofrimento. Por exemplo, Hitler influenciou a igreja na Alemanha. Então, são livros curtinhos, pequenininhos, assim, de bolso, que você lê numa tarde, assim. Então fica aí, Teologia para Todos, baratinho. Eu não quero ser mais ruim, não, que agora que eu fui perceber, pastor, você tá em pé aí no púlpito, é isso? Da tribuna. Estão 2 horas aqui segurando o senhor em pé e agora que eu fui perceber. Nada, cara. Se eu sair pra pegar as Deus unhas, Fala de Deus pra mim, eu nem vi a hora passar, cara. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente ter uma base, entender o que é a apologética e a sua importância na vida cristã, né? A sua total importância na vida cristã. E eu acho que é isso aí. Fiquei bem contente aí. Foi um papo muito bom. O Weber, nosso espectador aqui, também ficou muito contente com o tema, né? Tá aqui, ó. Eu espero que sim. Muito legal mesmo, pastor. Muito legal mesmo. Pastorzão, daqui umas 2 semanas vai estar aqui no Brasil para uma conferência que vai ter. Desculpa, gente, eu tava fazendo uma bateria aqui. Mas vai estar aqui com a gente em breve. E quando o senhor estiver por aqui, a gente vai ainda explanar mais alguns assuntos aí, se Deus o permitir, Isso. né? Em nome de Jesus. O pessoal não sabe, a gente não mencionou, mas o Guto é um dos fundadores da EDB, tá? Pra quem tá Sim. chegando agora, é um dos. O caçula. Ele é o fundador da EDB, né? Nós somos os caçula aqui, cara. Ele que é o Ele pai da começou. EDB. O pai da EDB aqui é o pastor Guto aqui. Ele que teve essa ideia no norte e aí deixou aqui pra nós Isso tocar aí. o barco. Com a graça de Deus, confiança do pastor Luciano, deixar aqui um abraço pro meu pastorzão, que nos apoiou e sempre nos apoiou, nos deu púlpito para isso, pra gente desenvolver, Sim. nos deu um impulso pra gente desenvolver isso. Sim. Porque sem o pastor local, o apoio do pastor local, nada disso é possível. Isso aí. Muitas igrejas perecem justamente por isso. Chega alguém que quer estudar e tal. Não, aqui a gente não faz essas coisas. Então, glória a Deus por tudo isso, graças aí, um abraço aí para o nosso pastor Luciano e a vocês que deram continuidade, senão também nada teria valido a pena, né? Se eu tivesse saído daí, tivesse tudo acabado, nada teria valido a pena. E vocês estão fazendo um trabalho incrível, muito, muito, muito melhor do que eu. Glória a Deus. É que o mestre foi bem sucedido, né? Ele teve sucesso Passou na sua bem pros empreitada. discípulos. Então, Jesus, olha, me dê mais oportunidades, cara, de participar. Porque depois que o canal crescer, aí que eu não consigo participar mais. Não, tu é nosso, cara. O senhor, Não tem o senhor escapatória. tá voltando a fazer parte e vai retomar aqui o projeto com a gente. É isso daí, pronto, acabou. Mas foi um teste que deu certo, cara. Daí dá pra gente fazer, dá pra gente fazer mais. Só não vai dar pro senhor ficar em pé aí 2 horas, né, pastor? Vocês arrumam. Não, eu tenho que desenvolver Um banquinho. Faz um fundo à la David Leonardo, um negocinho bem. Um fundo mágico. E, assim. da igreja eu tinha a opção, fazer o gabinete do pastor ou a escolinha das crianças. Aí quem ganhou? Mas show de bola, mas foi bom demais, pastor. Eu agradeço demais aí a Muito participação, produtivo. o esclarecimento, o conteúdo aí. Foi muito enriquecedor pra gente aí. E creio que pra cada um que conseguiu ficar aí conosco até o final, isso aí é uma virada de chave na vida do cristão, né? Se o cristão tiver essa fome, essa sede e se empenhar, isso aqui é uma virada de chave, né? Você realmente agora sim eu vou ser um evangelho, né? Um evangélico, né? Como a gente fala. Isso aí. Amém? Estamos a virar a chave. Então é isso aí, gente. Você que ficou até aqui com a gente, então não esqueça, mais uma vez eu vou te pedir, dá uma curtida aí se foi relevante para você o vídeo, se você gostou, compartilha com aquela pessoa que você acha que deve ouvir esse conteúdo. E ficamos por aqui, que você possa ter sido enriquecido com esse conteúdo. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Considerações né? finais? Eu só agradecer de novo aí pela presença do Guto. Guto, obrigado por ter disponibilizado um tempo para estar na igreja, para poder estar falando com a gente. Eu sei que o fuso horário é o grande problema para a gente poder conversar. Agora, isso são exatamente que horas? 3 horas. 3 4. Olha aí, ó. Daqui vai chegar, nós ainda vai almoçar, você tá indo pro café da tarde agora, né? Então tem esse fuso horário, tá? E você queria deixar algumas considerações finais? Sim. Pra gente poder encerrar? Meus agradecimentos a todos. Espero que vocês possam contribuir daquilo que Deus tem usado aqui nesses
irmãos, de equipar a igreja, equipar os santos, né, para o crescimento. E a Bíblia é a nossa base para todos. Vocês sejam abençoados, não esqueçam disso tudo. Um beijo no coração e amo todos vocês. Espero vê-los em breve, em nome de Jesus. Isso aí. Estamos juntos. Amém. Bora, Fechou. pois.